Olá pessoal, meu nome é Cassiano, é um privilégio poder conversar com você a respeito desse assunto da aula 3, o corpo e a identidade. Sobre esse assunto, nós queremos reconhecer a identidade como digital pessoal. Nós já conversamos no encontro 1 sobre o desenvolvimento integral, no encontro 2 sobre o ciclo do desenvolvimento infanto-juvenil, e agora nós queremos dar ênfase sobre o corpo e a identidade. Saber quem somos faz parte do processo de identidade e autovalorização. Eu faço uma pergunta, né? Quem é você? Essa resposta de quem sou eu é o quanto eu me conheço. Quando eu pergunto para o outro, né? Quem sou eu? É a identificação do quanto o outro me conhece. Então a minha identidade mais a minha autovalorização define quem sou, define quem nós somos. A palavra-chave é corpo. A palavra-chave dessa conversa também é identidade. Corpo é a estrutura física e individualizada do homem ou dos animais. A identidade é o conjunto de características próprias de uma pessoa ou grupo, que possibilita a sua identificação ou reconhecimento. Identidade é a marca da pessoa. Qual é a nossa marca? A marca tem a ver com quem eu sou, com o ser, com o sentir, com o fazer e com o agir. Essas 4 áreas é a minha identidade. Não há como encontrar duas pessoas compartilhando de uma mesma identidade. Nós somos seres únicos. É interessante que o adolescente ele vai tomando a fase da consciência e quanto mais consciente ele é de si próprio, ele para de absorver o conhecimento, a forma que o pai, a mãe, às vezes os professores, as pessoas que estão próximas estão dando para ele. Porque ele entende que basta, ele já recebeu tudo o que ele precisa para a sua vida dar continuidade. E na verdade nós como formadores, nós sabemos que não, que ele precisa ainda continuar a ser forjado, continuar a ser formado. Então, a identidade dele, com certeza nós vamos ter menos participação, a participação vai ser menor, porém ela continua tendo importância. Se isso ocorrer, né, no contexto social, falando de contexto social, é dito que uma delas é portadora de uma falsa identidade. Então a identidade distingue as pessoas no seu modo de ser, de sentir, de fazer e de agir. Então essas 4 situações fazem a identidade de uma pessoa. Identidade é a marca é o caráter. Qual é o meu caráter? O meu caráter distingue quem eu sou. Um perfil ele é construído com base no ser. Como a pessoa se expressa e se comporta no interior dos relacionamentos. Então, se eu sou uma pessoa que chego atrasado, eu vou ser reconhecido dessa forma, dessa maneira. Se eu sou uma pessoa de confiança, fiel, eu vou ser conhecido dessa forma, dessa maneira. Então, o meu caráter ele é moldado ao longo dos meus anos de desenvolvimento, dos meus anos de vida, pelas pessoas que estão ao meu redor. Essa pessoa que chega atrasada, ela não aprendeu a chegar atrasada sozinha. Ela fez parte de uma família, de uma base de relacionamento que mostrou para ela que é normal o atraso. E agora isso virou um costume, virou um hábito na vida desse indivíduo, dessa pessoa, que está em construção, que está em formação. Então para ele também chegar atrasado é algo normal, é algo comum. Falas como fulana não é assim, ou ela não gosta de tal brincadeira, ou ainda é melhor não provocar porque ele explode por qualquer motivo, sinalizam sobre as marcas da identidade daquela pessoa. Então, como que nós queremos ser reconhecidos?
é como eu tenho alimentado o meu ser. Isso vai fazer total diferença. A identidade caracteriza a pessoa de forma única. É a maneira de pensar e enxergar a realidade, fundamental para o desenvolvimento, para o seu próprio desenvolvimento. A identidade, ela é a existência. Existência é igual à identidade. A identidade, ela é singular e ela precisa ser valorizada por cada ser humano. Por mais que eu tenha uma situação, como eu disse, de chegar atrasado, isso é uma situação no meio de tantas outras características, traços de caráter. Então eu não posso me afastar da pessoa porque ela tem determinado traço de caráter, mas isso acaba acontecendo na nossa sociedade. Eu vou dar um exemplo de uma cozinha. Né? Uma cozinha, ela tem lá de lajota, feita de azulejos. Eu tenho centenas de azulejos naquela cozinha. E não é porque ela tem um azulejo quebrado que eu deixo de acessar aquela cozinha. Ou 2, ou 3, ou 4 azulejos quebrados, enfim. O azulejo quebrado é uma parte do todo da cozinha. Então eu não me desconecto, eu não deixo de usufruir daquele espaço da casa porque tem lajotas ali que estão danificadas. O que eu tenho que fazer é poder consertar, poder tentar arrumar, ir atrás de como consertar e ajustar aquela cozinha ou aquelas lajotas. O caráter é a mesma coisa. Eu trabalho, nós estamos envolvidos, né, relacionando-se com diversas pessoas dentro de casa, no ambiente de trabalho, na escola, os alunos na escola, né, e esses alunos são características que estão se relacionando entre si. E a ideia é aprender a conviver com essas características. E eu, como formador, como professor, né, eu preciso instruir, ensinar essa criança a se relacionar naquele ambiente, olhando para esses traços e não rechaçando, por causa que é um traço que talvez eu acho que me afeta, que me prejudica, né? Claro que se me prejudicar, naturalmente eu vou me afastar, isso pode acontecer, mas, né, o correto é nós ensinarmos essa relação entre esses indivíduos, entre essas pessoas, aprendendo a conviver um com o outro, como se fosse a ideia dos porcos espinhos. Eles precisam estar próximos, juntos, para estarem aquecidos. E talvez um vai espetar o outro ali, mas o espetar é menos danoso do que o frio que eles podem passar e até morrer. Então, a partir do modelo ecológico, é possível deduzir que a identidade de uma pessoa irá receber influências diretas por meio dos relacionamentos. As relações interpessoais, elas ganham significado no processo de constituição da identidade. O primeiro espaço de influência é a família, e que vai sendo ampliado a partir do envolvimento da pessoa com diferentes grupos sociais. O ser humano, ele recebe contribuições diversas, contudo ele não se torna similar ao outro, mas encontra nas práticas sociais o seu jeito de ser que somam aos demais jeitos presentes no contexto social. A identidade, ela se forja no contexto cultural. Por esse motivo, podemos afirmar que a cultura constitui a herança social do ser humano. As culturas alimentam as identidades individuais e sociais no que elas têm de mais específico. Por isso, as culturas podem mostrar-se incompreensíveis ao olhar das outras culturas, incompreensíveis umas para as outras. Por quê? Porque são diferenças. Vamos pegar, por exemplo, a cultura indiana, onde as mulheres têm que colocar argolas para aumentar o seu espaço no pescoço. E esse espaço fica de 30 a 40 centímetros, algo assim grotesco para mim, para minha cultura. Na cultura deles, desse país, dessa nação, as mulheres com pescoço longo são bonitas.
são belas e são mais atrativas, são mais atraentes. Em outra cultura, mulheres com os pés pequenos. Então elas colocam o pé numa forma e arrebentam praticamente os dedos, os ossos dos pés, para que o pé fique com, imagina, 10, 12 centímetros. É algo, né? Imagina um pezinho de 12 centímetros. Então essa é a ideia da cultura. Mulheres de pé pequenos são mais atraentes. Para a nossa cultura, isso não vale. Então, olha a importância da cultura na formação da identidade. A partir da identidade é que o ser humano compreende o significado de ser e estar no mundo e o papel a ser exercido. Ela educa o ser na medida em que imprime sentido à sua presença no mundo. Isso significa em dizer que a identidade pode impulsionar as ações de cada ser humano na realidade social. A identidade também é uma forma de ser que compreende valores, sentimentos, conhecimentos, afeições e rejeições. É a procura da pessoa por autoafirmação e autoconhecimento sobre si mesmo. Como eu dei o exemplo da mulher de pescoço comprido e da mulher de pé pequeno, ambas fazem isso por causa da cultura onde elas estão inseridas, para que elas sejam aceitas naquela cultura. A identidade responde quem sou eu. A formação da identidade tem início na infância, podendo ser consolidada ao longo do desenvolvimento. Ela é fruto das interações dos conflitos. É por meio do conflito que o ser humano busca ir ao encontro de si e do outro. Para tal, se faz necessário conhecer a si, aos outros e ao meio, a fim de que possa reafirmar seus posicionamentos e decisões. A identidade, ela é mais que uma escolha. Ela se apresenta como uma digital identificadora de quem eu verdadeiramente sou. A sociedade, ela é composta pela multiplicidade de identidades, mas isso não quer dizer que elas atuarão isoladamente, buscando o seu próprio interesse. Aprende-se que é na confluência de identidades que o ser humano vive e convive social e historicamente. Isso porque ele é um ser gregário e, como tal, precisa desenvolver relacionamentos. São os relacionamentos que possibilitam as adaptações, os ajustamentos e a observância de direitos, regras e responsabilidades. Olha só o quão é importante a formação da identidade, desde criança, na adolescência e na juventude. Aquela mulher do pé pequeno e a mulher do pescoço longo, elas foram instruídas, ensinadas desde a infância. Não foi algo imposto. Elas fazem porque elas querem, porque faz parte do seu ser. Eu quero encerrar essa aula e agradecer a tua participação. E a próxima aula eu encontro você. Não perca o nosso próximo encontro. Um abraço e até a próxima aula.